Ele saiu das ruas do Rio de Janeiro como camelô, alcançou uma fortuna de mais de US$ 1 bilhão e se tornou um dos maiores empresários da história do Brasil. Meu nome é Everton Miranda e hoje eu vou te contar a incrível história de Silvio Santos. Silvio Santos nasceu no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, no dia 12 de dezembro de 1930, mas ele não nasceu com esse nome. Ele fez essa mudança muitos anos depois porque gostava do nome Silvio e, além disso, dizia que todo santo ajuda, por isso colocou vários no seu nome. Mas seu nome verdadeiro, aquele que está no RG, é Senhor Abravanel. Silvio Santos nasceu em uma família simples. O seu pai fugiu da cidade de Salônica, na Grécia, para não servir o exército turco e foi ser jornaleiro na cidade de Atenas. Sem perspectiva nenhuma, pegou um navio e foi para Marselha, na França, onde se tornou uma espécie de camelô, vendendo pistache e amendoim em lugares públicos. Só havia um problema: essa atividade era proibida e ele acabou sendo preso e expulso do país. Logo em seguida, ele pegou um novo navio e desembarcou no Rio de Janeiro. Como ele falava vários idiomas, começou a trabalhar como intérprete e guia turístico. E algum tempo depois, juntou um dinheiro e abriu uma loja na Praça Mauá. Anos depois, o pai de Silvio ficou completamente viciado em jogos de cassino e perdeu tudo. O que ele ganhava de dia na loja, ele perdia de noite no jogo. E é exatamente aí, nesse momento, que nasce a história de empreendedorismo de Silvio Santos. Ele ficou extremamente revoltado com aquilo que estava acontecendo com o pai e com apenas 14 anos largou um curso de contabilidade que estava fazendo para trabalhar e ganhar dinheiro. 2 meses depois, retornou, concluiu o curso, mas sem deixar a sua ambição para trás. Nesse momento, fica nítido, muito claro, a veia empreendedora que acompanhou Silvio Santos durante toda a sua trajetória. Digo que se o regime comunista amanhã me acordar dizendo assim: Silvio Santos, que virou comunista, virou? O que eu tenho que fazer? Plantar cana? Eu vou ser o melhor plantador de cana. Eu vou doutrinar e vou ser chefe do partido, não para ganhar dinheiro, nem pelo poder, pela satisfação de fazer o melhor de mim. Agora, eu digo também, se chegar um partido de ser agora é o partido não trabalhista, o que é isso? Não precisa trabalhar, só jogar buraco, ler, nadar, pescar, eu mudo de país. Embora ainda muito jovem, Silvio já era extremamente inteligente e visionário. Um sujeito capaz de olhar para o mercado, identificar uma oportunidade e agir rápido para colocar o seu plano em prática. Por exemplo, quando ele decidiu trabalhar e ganhar o próprio dinheiro, ele fez uma análise de mercado e percebeu que os salários nas casas comerciais e nas repartições públicas eram muito baixos. Por isso, ele precisava desenvolver uma ideia que ele pudesse trabalhar menos e ganhar mais. Ou seja, mesmo naquela época, ele já conhecia muito bem o conceito de escala. E foi andando pela Avenida Rio Branco que ele teve uma excelente ideia. O Brasil estava na época das primeiras eleições após a queda de Getúlio Vargas. Getúlio havia sido deposto em 1945 e as eleições para presidente da República, buscando um sucessor para Getúlio, haviam sido marcadas para 1946. O Brasil não votava há 15 anos, por isso a população estava com uma euforia muito grande. E foi justamente por conta dessas eleições que Silvio Santos se tornou camelô. Sabe por quê? Em um depoimento ele disse o seguinte, que estava passando pela Avenida Rio Branco e viu um homem na rua gritando com uma capinha de título de eleitor na mão. E aquele homem vendia todos os produtos com muita facilidade. E aquilo impressionou o Silvio Santos. Ele olhou, esperou o homem vender toda a mercadoria e o seguiu para ver onde ele ia comprar. Então ele descobriu que aquele sujeito comprava aquela mercadoria em uma loja que vendia atacado. E ele ganhava mais de 50% de lucro com aquela venda. Silvio esperou o homem sair e comprou uma capinha por 2 cruzeiros. Ele foi para a avenida e rapidamente vendeu, dizendo que era a última. Então ele voltou na loja, comprou mais 2, guardou uma no bolso, levantou a outra e começou a gritar novamente que era a última. Vendeu rapidamente. Tirou a outra do bolso, gritou de novo que era a última e vendeu. Então ele foi na loja mais uma vez, comprou mais e mais. E foi assim que Silvio Santos se tornou camelô.
Ele trabalhou muitos anos nessa profissão e faturou alto. Silvio vendeu capinhas para títulos de eleitor, caneta e chegou a faturar um valor equivalente a 3 salários mínimos por dia. Mas essa profissão não era tão fácil. Muitas vezes os fiscais pegavam todas as mercadorias daquelas pessoas que trabalhavam ali. E Silvio Santos diversas vezes discutia com esses fiscais. E um belo dia ele discutiu com um sujeito chamado Renato Maria Lima, que era diretor de fiscalização da prefeitura. Como o Silvio Santos ainda era adolescente, Renato queria levar Silvio para um juizado de menores. Mas conforme ele foi conversando com o jovem rapaz, ele percebeu que Silvio Santos era diferente. Havia algo de especial naquele garoto, então ele mudou de ideia. Ele pegou um cartão e pediu para que Silvio Santos procurasse um amigo dele na Rádio Guanabara. Silvio Santos foi. Quando ele chegou lá, por coincidência, estava acontecendo um concurso de locutores com mais de 300 inscritos. Dentre eles, um rapaz chamado Chico Anísio e um outro chamado José Vasconcelos. Silvio Santos venceu o concurso e logo em seguida foi contratado como locutor. Trabalhou 2 meses e depois abandonou o cargo e voltou a ser camelô porque descobriu que o salário era muito baixo. Tempos depois, com muita saudade do rádio, Silvio começou a trabalhar na Rádio Continental, que ficava em Niterói. Ele trabalhava das 22 até a meia-noite e sempre saía correndo para pegar a última barca que saía de Niterói em direção ao Rio de Janeiro. Em uma dessas viagens, Silvio percebeu que podia ganhar bastante dinheiro animando o trajeto, que era muito quieto. Bastava ele colocar algumas caixas de som dentro das barcas, mas ele não tinha dinheiro para isso. Então ele foi até uma loja de eletrodomésticos e conseguiu os equipamentos de som em troca de publicidade. Em pouco tempo, Silvio já estava trabalhando como corretor de serviços de alto-falantes e naquele exato momento o espírito de camelô morreu e nasceu um outro muito mais forte em seu lugar, o espírito de empreendedor. Silvio Santos queria ter o seu próprio negócio. Sem dúvida nenhuma, uma das principais empresas que concretizaram a imagem de Silvio Santos como um grande empresário foi o Baú da Felicidade. O projeto que ele conseguiu junto ao Manuel de Nóbrega, o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa, que mudou a vida dele. Diga-se de passagem, quando o Silvio viu o Baú pela primeira vez, a empresa ficava dentro de um porão na rua Líbero Badaró. Silvio Santos pegou a empresa praticamente do zero e transformou ela em uma das marcas mais conhecidas do Brasil. Depois de tudo isso, a entrada de Silvio Santos na televisão, apresentando o programa Vamos Brincar de Forca na TV Paulista, no ano de 1961, e a luta de Silvio para conquistar o seu próprio canal de televisão, sem dúvida nenhuma, transformou a vida de Silvio Santos e mudou, fez com que ele pudesse mudar de patamar. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, outras qualidades do careca, ninguém sabe quem é. E o dia que o governo não quiser mais do Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal.
e não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Em 1971, quando o contrato de Silvio Santos estava chegando ao fim com a Rede Globo, os executivos da Globo procuraram Silvio Santos e disseram o seguinte: Silvio, nós queremos renovar o contrato com você, só que nós precisamos mudar algumas cláusulas. Silvio Santos então respondeu dizendo o seguinte: olha, eu renovo o contrato, mas eu não aceito que nenhuma condição seja alterada. Os executivos da Globo insistiram, dizendo que poderiam renovar, mas que as cláusulas deveriam ser alteradas. Silvio Santos então respondeu dizendo o seguinte: olha, se vocês não querem renovar, não renovem. Eu vou para uma outra empresa, procuro uma outra estação de TV e trabalho em outro lugar. Alguns dias depois, o Dr. Roberto Marinho, presidente da Rede Globo, ligou para Silvio Santos e perguntou o que estava acontecendo. Silvio explicou a situação e o Dr. Roberto disse o seguinte: se os diretores da Globo não querem você, eu quero. E Silvio Santos assinou um contrato diretamente com Roberto Marinho e passou mais 5 anos na Rede Globo. Alguns tempos depois, Silvio comprou 50% da Rede Record e finalmente era sócio de uma estação de TV no Brasil. E finalmente, em 1981, com investimento inicial de $40 milhões, nascia o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, e Silvio Santos definitivamente marcava o seu nome na história da comunicação brasileira. O público telespectador, que há muitos anos acompanha o meu trabalho pelo rádio e pela televisão, desde os tempos do saudoso Manuel de Nóbrega. Agradecer principalmente às senhoras donas de casa, minhas fiéis companheiras, que passam o domingo comigo, enquanto a criançada vai à praia, enquanto os maridos vão passear e vão ao futebol. Perguntaram ao povo, numa pesquisa, para quem o governo deveria dar os canais de televisão. E o povo respondeu: Silvio Santos. Eu sempre acreditei e acredito que a voz do povo é a voz de Deus. E é pela vontade de Deus, e é pela vontade do povo, que hoje estou aqui, assinando este contrato com o Ministério das Comunicações e também assumindo a responsabilidade de 4 canais de televisão que se integrarão ao SBT. Estamos assumindo hoje esta responsabilidade. Vamos orientar a ex-TV Tupi de São Paulo, a ex-TV Marajoara de Belém do Pará, a ex-TV Piratini de Porto Alegre e a ex-TV Continental do Rio de Janeiro. Para os meus colegas que estão aqui me fotografando, eu quero dizer a eles que eu serei muito mais colega e muito menos patrão. Eu não poderia agir de outra forma. Eu conheço as suas dificuldades, eu conheço os seus ideais, eu sei da vontade que todos têm de trabalhar nesta profissão que é apaixonante, e ela é apaixonante pelas alegrias, pelas surpresas, pelas frustrações, pelas decepções do nosso dia a dia. Mas quem entra nessa profissão nunca mais quer sair. Não vou decepcionar aqueles que me incentivaram, aqueles que me ajudaram, aqueles que me apoiaram. Neste momento, eu acabo de assinar um contrato com o Ministério das Comunicações, como eu já disse, um contrato, e esse contrato foi assinado e nós estamos transmitindo este ato. Nesse momento está no ar a TVS Canal 4 de São Paulo. E muita gente pergunta para mim: ô Silvio Santos, por que TVS? É TV Silvio Santos? Bem, é TV Silvio Santos porque, carinhosamente, os cariocas dizem que é. Não sei se os paulistas também vão chamá-la de TV Silvio Santos, mas não é TV Silvio Santos. É que nós tínhamos os estúdios de televisão fazendo os nossos programas. O meu programa já faz 22 anos que ele está no ar.
fazíamos os nossos programas num estúdio chamado Estúdio Silvio Santos. E quando o governo nos deu um canal de televisão, esse canal ficou sendo a TV dos estúdios. Então, a TV Estúdios. Por esta razão, o nome TVS, Canal 4 de São Paulo, que está no ar. E está no ar cumprindo a sua finalidade de abrir um novo mercado de trabalho e de oferecer a vocês, telespectadores, uma opção, uma programação variada, repleta de atrações. Bem, parece que a luta terminou. Embora o Mauro Salles tivesse dito para mim agora: ô Silvio Santos, não terminou, começou. É possível que tenha terminado, é possível que vá começar, mas eu peço a Deus que me dê saúde, eu peço a Deus que me ilumine, que me ajude, e peço a Deus também que abençoe o nosso país e que abençoe este povo admirável, este povo carinhoso que nele vive. A todos vocês, muito obrigado. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Silvio Santos não é apenas um gênio da televisão. Ele é também um empresário muito acima da média, sem dúvida nenhuma, um dos maiores da história do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, ao longo da sua trajetória, Silvio criou uma estrutura circular, ou seja, um modelo de negócios onde todas as empresas estão interligadas. Um negócio vai puxando o outro e assim por diante. Só para você ter uma ideia, eu vou dar alguns exemplos para que isso fique bem claro. Para aproveitar melhor o espaço publicitário dos seus programas de televisão, que naquela época só tinha o Baú da Felicidade como anunciante, Silvio Santos criou uma empresa chamada Silvio Santos Publicidade Limitada. Para aproveitar melhor o Baú da Felicidade, ele começou a sortear casas e criou uma construtora chamada Cisan. Logo em seguida, ele teve a ideia de vender produtos a crédito e criou uma empresa chamada Baú Financeira. Depois, ele começou a sortear carros e criou uma concessionária chamada Vimave. Depois, ele teve tanto dinheiro que comprou um banco, o Banco Pan-Americano, que foi vendido em 2011 por 450 milhões de reais para o BTG Pactual. Você percebe como dentro dessa estrutura, todas as empresas, uma consome da outra? Então esse tipo de modelo de negócio deixa muito claro a visão e a capacidade empreendedora de Silvio Santos. Que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam. Se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro. Hoje as empresas que compõem o Grupo Silvio Santos são as seguintes: a Cisan, que é o braço do grupo para o mercado imobiliário, o Hotel Jequitimar,
que é o Grande Hotel de Silvio Santos, o Jequiti, que é a maior aposta de Silvio Santos depois do Banco Pan-Americano e uma das empresas mais conhecidas do grupo, o Baú da Felicidade, o Baú de Ouro do Senhor Abravanel, a Liderança Capitalização, que é a dona da famosa Telecena, a TV Alphaville, que é uma empresa que faz a implantação de sistemas de TV a cabo em algumas regiões do Brasil, e SBT, a gigante da televisão brasileira, que é O Grande Amor de Silvio Santos. Hoje, aos 89 anos de idade, Silvio é um dos líderes mais admirados do país. Talvez não haja, no mundo inteiro, um personagem de televisão tão conhecido, tão respeitado e imitado como Silvio é aqui no Brasil. Mas nós não podemos esquecer do empreendedor, que vai muito além desse personagem de televisão. O homem que saiu do nada, numa esquina do Rio de Janeiro, vendendo canetas e se tornou um dos homens mais importantes da história do Brasil. Eu gostaria de encerrar esse vídeo com uma mensagem de Silvio Santos falando sobre um dos principais ingredientes do empreendedorismo, uma palavra mágica chamada atitude. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima. Eu ouço constantemente pessoas dizendo que gostariam de ter um automóvel, que gostariam de mudar de casa, que gostariam, e muitas morrem sem terem conseguido nada, simplesmente porque elas gostariam, elas não agiram. Se nós ficarmos confortavelmente sentados em nossas poltronas, apenas criticando e nos lamentando da situação, sem tomarmos nenhuma atitude e esperando que alguém resolva todos os nossos problemas, nós vamos ficar rodando em círculos e com certeza nada vai melhorar. Pois também os outros podem estar na mesma situação, esperando que outros façam, que outros executem, que outros criem novas ideias, e assim, cada um fica esperando que o outro faça aquilo que ele gostaria para si próprio. Seria muito cômodo para mim agir assim. Afinal, eu me considero um homem realizado integralmente, um homem até vitorioso, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu trabalhei bastante e fui obtendo, com a graça de Deus e com a colaboração de pessoas competentes, muito sucesso em minha vida. Claro que não foi fácil, podem ter certeza disso. Várias vezes eu precisei deixar de desfrutar o convívio com a minha família, pois estava envolvido em projetos que dependiam da minha participação ativa e constante. Podem acreditar que não foi fácil. É quase uma vida de luta. Quantas coisas eu deixei de fazer, quantas horas de lazer eu perdi, em nome do compromisso, em nome da responsabilidade, em nome do dever. E valeu a pena, sabe? Eu não tive medo de correr riscos. Isso hoje me dá muita autoconfiança, porque a experiência da minha vida me mostrou que é possível fazer qualquer coisa desde que nós estejamos dispostos a trabalhar. E porque eu também quero utilizar tudo aquilo que eu sei e partir para a ação. Eu quero começar a agir, eu quero fazer a minha parte. Saber é muito bom, mas agir, acreditem, é muito mais importante.